para iniciarmos o trabalho desta noite, onde nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Paizinho querido, nós mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai, nós queremos agradecer, porque logo pela manhã nós pudemos estar na Tua casa, Senhor Deus, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por tudo que nos aconteceu, ó Pai, e também te agradecemos, Senhor Deus, porque podemos estar agora aqui à noite para te prestar, ó Pai, mais um culto de louvor e gratidão, ó Pai. Fica conosco, Senhor Deus, usa as nossas vidas, usa, Senhor Deus, a vida de cada um aqui presente, Senhor Deus, abençoando. E aqueles que aqui ainda não puderam estar, Senhor Deus, que o Senhor esteja conduzindo-os até aqui, guardados e amparados pelas tuas fortes e poderosas mãos, ó Pai. Abençoe também aqueles que não puderam estar aqui. O Senhor sabe, ó Pai, os motivos. Teu Santo Espírito possa estar visitando a cada um nesse instante. É o que nós te pedimos, que nós te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o prelúdio com a palavra da equipe de louvor. Os outros podem se assentar.
A se colocarem em pé novamente, nós estaremos lendo a palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 16. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 16. Diz assim: eu lerei os versículos ímpares e os irmãos estarem nos versículos pares. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não teórico, para que, desobedecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua pobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Respeite essas coisas, esperando que veja bem depressa. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Amém. Nós podemos ver aí nesse texto as obrigações daqueles que desejam ser líderes na igreja. E nós vemos aqui neste último versículo, dizendo que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade ou do amor. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso molde de vida, é ao qual nós devemos seguir como modelo e termos como exemplo das nossas vidas. Ele é o nosso Deus, Ele é quem intercede por nós diante do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus cantando o hino de número 304, Vaso de Bênção, que é o que nós precisamos ser neste mundo tão cruel.
Os irmãos podem se assentar. Nós vamos passar os avisos para esta semana que se inicia. Nós vamos para Nessa noite nós vamos estar meditando na palavra de Deus, de como nós devemos nos aproximar de Deus. A nossa agenda de oração, nessa segunda-feira nós estaremos orando pela nossa irmã Iracema, terça-feira pela Edna, pelo Eric e pela Tamires, quarta-feira pelo Wagner, Lilian, Lívia e Luísa, quinta-feira Maurício, Emanuela e a Olívia, sexta-feira Gilvani e Flávio, no domingo Vera e família. Os nossos alvos de oração também, no dia 7 tem Valdir, Dalila, Otávio e Viviane. Próximo dia 14 do 5, o irmão Raimundo e a irmã Marilene estarão se casando no civil. O casamento será às 9 horas, no sábado. O pastor estará lá e alguns membros da igreja também estarão ali presentes para poder estar privilegiando esse momento tão importante na vida do casal. A leitura bíblica diária nós estaremos fazendo nessa semana, começando por 1 Timóteo 4, de 1 a 16 na segunda-feira, 1 Timóteo 5, de 1 a 25 na terça-feira, 1 Timóteo 6, de 1 a 21 na quarta-feira, e aí na quinta-feira estaremos começando a ler o livro de 2 Timóteo, de 2 Timóteo 1, de 1 a 18. Na sexta-feira, 2 Timóteo 2, de 1 a 26. No sábado, 2 Timóteo 3, de 1 a 17. E no domingo, 2 Timóteo 4, de 1 a 22. Como o pastor tem nos recomendado, é bom que façamos a leitura diária apenas do que está pedindo na nossa agenda. Porque, como ele diz, que adianta você comer a sua comida da semana inteira apenas num dia? A digestão não vai ser muito boa e nós devemos comer apenas aquilo que nós necessitamos. E quando nós estudamos apenas um texto e nele meditamos, separamos e pensamos no que Deus quer dizer, nós assimilamos melhor a palavra de Deus e assim a gente consegue entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos os aniversários. No dia 30 do 4 foi o William, o filho da irmã Joana, que também pede para que estejamos orando pela vida dele. Miqueias vai fazer aniversário amanhã. Parabéns, Miqueias, está ficando mais velhinho. Dia 6 do 5 teremos a Natália fazendo aniversário. A MCM estará se reunindo na próxima terça-feira. Nós temos aí a foto da última reunião das mulheres cristãs em missão aqui na nossa igreja. E na próxima terça-feira, terça-feira, dia 3. Terça-feira, ao invés de vocês estarem se reunindo aqui, vocês vão estar indo lá na casa da irmã Rinalda. É um momento em que a igreja separou e as mulheres cristãs da nossa igreja também separaram para estar visitando a nossa irmã Rinalda. Nossa irmã Rinalda tem passado por momentos difíceis. Ela está morando um pouco longe da igreja e fica difícil a gente manter um relacionamento mais próximo com ela. Então, na próxima terça-feira, as mulheres estarão saindo daqui da igreja às 7 horas e indo até lá prestar solidariedade, prestar o amor, o carinho que a nossa igreja tem pela vida da irmã Rinalda. A vacina. Eu tomei só a terceira, ainda não tomei a quarta. Nós precisamos criar coragem, né, Bem? Para ir lá no posto e tomar a quarta vacina. Mas o Maurício, corajoso, tomou aí a quarta dose da vacina contra a Covid e também contra a gripe. Dia das Mães. No próximo sábado, dia 7 do 5, nós estaremos fazendo um jantar para o Dia das Mães.
Todo ano nós fazemos um café da manhã, um pique do café da manhã para as mães, para comemorar o Dia das Mães. Mas nós tivemos aí 2 anos de pandemia, nós não pudemos nos reunir para fazer uma homenagem que as mamães merecem, então nós resolvemos fazer uma coisa diferente neste ano. Nós resolvemos fazer um jantar que eu espero que seja bem bonito, que a gente capriche bastante para elas, que merecem. As irmãs da igreja têm demonstrado um amor e um carinho tão grande pela igreja, né? Elas estão aqui todos os sábados fazendo a limpeza da igreja e nos dão suporte durante as terças-feiras em oração, né? Orando por toda a igreja também. Então, mamães, sintam-se convidadas para a próxima terça-feira, próximo sábado, estarem aqui com a gente para curtir um jantar bem legal, bem estiloso. Então as mamães também venham aí bem bonitonas para que nós possamos comemorar esse Dia das Mães. E no domingo nós teremos o culto especial em homenagem às mamães também. Casamento do irmão Raimundo e da irmã Marilene. Já falei, no sábado, dia 14. Acabou? Então nós vamos, nesse instante, estar passando aos cânticos, ouvindo a equipe de louvor, para que esteja nos dirigindo nesse momento. Todos podem se colocar em pé. Boa noite, irmãos. Nesse momento iremos cantar Tu és Santo. Tu
meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença.
família. Os irmãos podem se assentar. Nossa irmã Miriam
estará louvando ao Senhor nosso Deus nesse instante. Faz
Mas dois avisos que eu gostaria de fazer. Agora, depois do culto da noite, como o pastor anunciou pela manhã, no culto da manhã, nós teremos uma reunião com todos que não são mães, né? Então, os filhos e aquelas pessoas que ainda não são mães, os pais, estejam permanecendo conosco por alguns minutos após o culto. E nós precisamos combinar como que nós faremos no próximo sábado. A gente tem que organizar algumas coisas. Então eu convido aos irmãos que vão estar participando no próximo encontro é só em junho. No próximo sábado, no jantar do Dia das Mães, fiquem conosco para estarmos conversando a respeito desse jantar que estaremos fazendo. Nosso pastor também não se encontra presente, os irmãos já estão sabendo, ele está em registro, está pregando ali na igreja do pastor Júnior, que está completando 25 anos de ministério. Então ele está lá, ele deve já estar por lá, pregando naquele culto de comemoração de bodas de prata do pastor Júnior. Nós temos um visitante que está ali na última fileira. Nós agradecemos a sua presença. Nós esperamos que você possa encontrar aqui nesta noite aquilo que você veio aqui procurar. E se você quiser visitar-nos outras vezes, você será sempre muito bem-vindo. Nós temos ali o Gabriel, que foi para o interior e vira e mexe nos dá a honra da sua presença aqui no culto. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Nós amamos muito você. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós estaremos meditando na palavra de Deus sobre o tema como se aproximar de Deus. Nós estaremos lendo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, e nós estaremos lendo em uníssono. Todos nós leremos esse texto, é um texto só, então nós estaremos lendo juntos. Vamos lá? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vamos lá? Paizinho querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesse instante, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar nos usando, que nós possamos trazer, ó Pai, aos corações aquilo que o Senhor tem preparado nesta noite. Abençoa-nos, Senhor Deus, e fica-nos, e aceita, ó Pai, este culto que te prestamos de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como se aproximar de Deus? Estar próximo de Deus no dia a dia é uma necessidade dos seres humanos, sendo muito importante para a espiritualidade e caminhada cristã. Porém, muitas pessoas não sabem como se aproximar de Deus e encontram dificuldade no crescimento espiritual. Apesar de vários hábitos de relacionamento serem conhecidos, é normal que alguns cristãos tenham dificuldade em estabelecer um relacionamento com Deus. Os afazeres diários, a correria da vida, a falta de tempo impedem que momentos de oração, de estudo da palavra de Deus e outras atividades sejam dedicados para as questões espirituais e para a comunhão. Então, o que é preciso para que nós possamos nos aproximar de Deus? Será que é necessário cair um raio na nossa cabeça? Será que é necessário nós nos devotarmos às obras de caridade em diferentes religiões? Será que é necessário nós nos tornarmos uma pessoa melhor para ser aceita por Deus? Não, nada disso. Deus deixou muito claro na Bíblia como podemos conhecer. E eu gostaria de deixar com os irmãos 6 tópicos que nos ajudam a aproximar-nos de Deus. Primeiro tópico: tenha uma vida de oração. Primeiramente, nós devemos entender profundamente o significado dessa tão conhecida e amável palavra chamada oração. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida,
Oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavra ou de pensamento, ou particular e em público. A oração deve incluir, primeiro, a adoração. Nós podemos ver lá em Apocalipse 11:17, que diz assim: dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. No Salmo 95:6 também diz assim: ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. É necessário também na oração conter a confissão. Salmos 51, de 1 a 4 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando andares. Se nós queremos ter uma oração sincera com Deus, nós devemos confessar os nossos pecados. Nós precisamos estar limpos diante de Deus. Deus não se agrada e Ele não tem como se comunicar conosco ou atender as nossas petições se nós estamos em pecado. Então nós devemos confessar o nosso pecado. Nós devemos também conter na nossa oração a petição pessoal. Em 2 Coríntios 12:8 diz assim: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo aqui está orando, pedindo para que Deus tirasse o seu espinho da carne. E Deus disse para ele: não, a minha graça te basta. Mas nós devemos estar sempre diante de Deus, fazendo as nossas petições. Quem aqui não tem problema no seu emprego? Quem aqui não tem problema com o seu relacionamento com os seus filhos, com o seu cônjuge, na sua faculdade, na sua escola? Quem não tem seus problemas? E quem não necessita das coisas? Nós precisamos sempre estar pedindo as coisas para as nossas vidas, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Deve também conter a intercessão pelos outros. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não somente por nós devemos pedir, mas também as pessoas que nos cercam. Quantos amigos no serviço, quantos colegas na escola não estão passando por necessidade? Quantas pessoas na rua não estão passando por necessidade? Nós devemos estar intercedendo também pela vida dos outros. Nós devemos conter na nossa oração também a fé. Tiago 11,6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você não tiver fé na sua oração não passa do teto. Ok? Como que você pode orar e pedir uma coisa que você não crê que vai receber de Deus? A vontade de Deus, por certo, é soberana. Ele decide se faz ou não. Mas nós devemos ter sempre a esperança de que Deus vai ouvir as nossas orações. Nós precisamos ter o espírito de perdão. Mateus 6,12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você espera de Deus o perdão, você precisa perdoar o seu irmão. Você precisa perdoar aquele que te ofendeu. Porque nós ofendemos a Deus a todo instante. Quase que a todo momento nós temos um pensamento ou uma atitude que desagrada a Deus e ofendemos a Deus. Então é necessário que nós também perdoemos as pessoas que nos ofendem, para que Deus possa nos perdoar também. E é preciso um relacionamento correto com as pessoas. Mateus 5, 23, 24 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta.
Se você tem algum problema com algum irmão, acerte esse seu problema com ele primeiro. Dificilmente Deus vai conseguir ouvir a sua oração se você está com raiva, com rancor de alguém. Deus espera de nós a mesma atitude que Ele tem para conosco. Deus é perdoador. Deus não tem um relacionamento incompleto conosco. Deus tem sempre um relacionamento correto e completo conosco. Nós devemos ter este mesmo relacionamento com os nossos irmãos ou com aqueles com o qual nós convivemos. A oração é uma linha direta de contato com Deus. É um recurso extraordinário que nos conecta ao Eterno. Onde você estiver, seja qual for a hora ou a situação, o recurso da oração sempre estará à sua disposição. A oração deve ser direcionada a Deus e precisa ser acompanhada de fé. Por meio da oração, podemos receber maravilhosos benefícios da parte de Deus, porque o Senhor ouve a oração e garante que um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. A oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento com Deus. Uma vida de oração inclui a exposição de suas angústias, dos seus questionamentos, dos seus agradecimentos pelas bênçãos recebidas e a exaltação ao nome de Deus. Por meio da oração, nós conseguimos contato com os céus, sendo ela o nosso meio de comunicação com Deus. Por isso, procure criar o hábito de orar várias vezes por dia em momentos e também em momentos exclusivos de diálogo com Deus. Todos nós temos um cantinho da oração, não é verdade? Todos nós, ou à beira da nossa cama, ou o cantinho do quarto, ou ajoelhado no sofá. Em algum lugar nós temos um momento em que nós nos sentimos bem orando e agradecendo a Deus. Mas também não precisa ser só nesses momentos, só nesse cantinho. Às vezes você está trabalhando, o serviço fica complicado, é a hora de você estar orando. Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa muda de atitude com você, é o momento de você estar orando. Então não existe um momento só para você estar orando. Na verdade, nós devemos estar nesse relacionamento com Deus durante todo o dia. Você pode estabelecer horários determinados ou ficar livre para orar quando sentir necessidade. O importante é aprender a conversar e passar o tempo em oração. Uma experiência que eu tenho, que não é essa experiência de falar com Deus, mas meu pai, quando era vivo e tinha a sua casa, e tem ainda a casa lá em Hortolândia, ele tinha um terreno ao lado da casa. E nesse terreno ele quis plantar frutas, porque ele achava que os seus netos tinham que saber como que o fruto faz desde quando é plantado até se formar em fruto. Então ele queria mostrar a laranja no pé de laranja, a mexerica no pé de mexerica. Queria que os seus netos sentissem o aroma da folha espremida para reconhecer qual era o fruto. Ele tinha esse sentimento. Mas para isso ele precisava que fosse aberto buracos, e ele queria que o buraco fosse aberto de 50 por 50 de fundura. E quem abria esses buracos sempre era eu. Quase sempre eu estava lá, porque para mim era uma alegria muito grande estar com a minha família. Eu me sinto muito bem em estar junto da minha família. E nesse tempo todo que eu estava cavocando o buraco, ele estava todo o tempo ali ao meu lado. E aqueles momentos eram os momentos que eu tinha para abrir o meu coração. Eu sempre tive dificuldades, e um monte de dificuldades, às vezes de me relacionar com as pessoas. Então, eu tinha problema no serviço, eu tinha problema em casa, a Adna está lá atrás, né? Eu tinha problema de relacionamento com a minha sogra. Então, era nesses momentos que eu podia conversar com ele e estar junto dele. E esses momentos eram momentos de absorção, de sabedoria.
pelo tempo de vida que ele tinha e pela experiência de vida que ele tinha. E muitas coisas, até hoje, eu tenho um norte na vida dele. Esse relacionamento também nós temos com Deus. É nesses momentos que nós choramos. Nesses momentos que nós pedimos sabedoria. Muitas vezes nós pedimos paciência para Deus, para lidar em certos problemas. Mas na realidade nós devemos pedir sempre sabedoria. Porque com sabedoria nós conseguimos resolver os problemas. Muitas vezes nós pedimos paciência e Deus nos dá um problema um pouco maior, para que possamos treinar a nossa paciência. Então, nesses momentos, é um momento de comunhão. E eu acho que esse momento é um momento de intimidade, um dos maiores momentos de intimidade que nós temos com Deus. Momento de abrir o coração, momento de se confessar, momento de intercessão pelos outros. Segundo tópico, arrependa-se dos seus maus caminhos. Isaías 55, versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Um grande abismo separa o homem de Deus. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião, filosofia e tantas outras coisas que os homens inventam para poder estar próximo de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é não fazer a vontade de Deus. É você mirar em fazer a vontade de Deus, mas você fazer as coisas erradas, que não agradam a Deus. Quando escolhemos viver ao lado de Deus, devemos ser fiel a Ele. Infelizmente, em meio à caminhada cristã, é possível que nos afastemos dos caminhos divinos e adquiramos hábitos prejudiciais à nossa espiritualidade. Não é fácil viver em pecado e continuar próximo de Deus, pois não nos sentimos bem em viver dessa maneira. Quem se sente bem enganando alguém? Quem se sente bem querendo enganar a Deus? Não tem como você querer enganar a Deus. Deus sabe todas as coisas. Eu acho incrível como tem pessoas que acham que podem enganar a Deus, que podem fazer as coisas erradas e manter uma aparência de santidade. Você pode enganar a igreja, você pode me enganar, mas a Deus não. Porém, há uma solução para esse dilema, já que podemos nos arrepender e mudar nossos hábitos. O arrependimento sem a mudança de atitude não é real, tornando-se apenas um remorso. Portanto, é fundamental estar ligado com o Salvador e estreitar os laços, evitando ser atraído para hábitos que não agradam a Deus. Embora possa haver mudanças em nosso comportamento exterior, se não houver uma mudança em nosso caráter interior, ainda seremos governados por nosso caráter satânico, corrupto e suscetíveis a cometer pecados e nos opor a Deus a qualquer momento. Em Romanos 3, 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas para isso há uma solução, está lá em Lucas 22, 40, que diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentações. É necessário que nós estejamos sempre vigilantes a tudo aquilo que nós falamos e a tudo que nós fazemos. E se nós cometemos algum pecado, se nós cometemos algum erro, nós devemos nos arrepender e voltar ao caminho de Deus, porque isso nos aproxima de Deus. Para nos aproximarmos de Deus também é necessário estudar a palavra de Deus. Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês necessita de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Nós precisamos de sabedoria para resolver problemas, sabedoria para tomar decisões e para enfrentar as situações difíceis. Para se aproximar de Deus, nada melhor do que estudar a Bíblia. Afinal, ela é a palavra do Senhor e expressa a sua vontade. Ela contém versículos eternos e verdades que contribuirão para fortalecer a sua caminhada cristã e a sua fé. Mas para absorvermos bem a palavra de Deus, devemos aquietar o nosso coração diante de Deus. Muitas vezes estamos lendo a Bíblia, mas a nossa mente está muito longe, nossos problemas e nossas dificuldades. Quantas vezes nós às vezes não estamos sentados aqui nas cadeiras, mas a nossa cabeça está lá nos problemas do serviço, está lá na escola, na dificuldade que amanhã vai ter uma prova, ou que amanhã eu vou ter que enfrentar um colega muito chato. Muitas vezes nós não conseguimos nos conectar com a palavra, nós não conseguimos ouvir o que tem Deus preparado para nós naquele dia. Nós devemos separar um tempo diário para estudar e refletir sobre algum texto. A leitura sem estudo pode não trazer os benefícios necessários, sendo importante entender o que os textos estão querendo dizer e meditar sobre eles. Eu já li a Bíblia, acho que umas 5 ou 6 vezes, mas eu li assim, 10 capítulos por dia. Não entrava nada na minha cabeça, era uma leitura dinâmica, e eu ia lendo, 10 capítulos, depois eu parava para pensar no que eu li, não lembrava de nada. Então é necessário que a gente reserve um tempo, pegue um texto, leia o texto, medite o que está falando, olhe o contexto e entenda o que Deus tem preparado para você. A Bíblia tem conteúdos que trazem inúmeros ensinamentos que fortalecem e revigoram a nossa fé. É possível encontrar textos que trazem palavras sobre graça, sobre fé, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre o amor divino e diversos outros temas. Com essa infinidade de assuntos, é possível procurar o que você está precisando no momento e encontrar palavras de conforto e ânimo. Tudo o que você precisa tem aqui na Bíblia. Está com problema de relacionamento com seu filho? Está aqui a resposta do seu problema. Você está com dificuldade no seu serviço? Está aqui a solução do seu problema. Você está com dificuldade dentro da igreja, de relacionamento, de qualquer outro problema? Está aqui a sua solução. Então nós devemos procurar sempre dentro da Bíblia aquilo que nós precisamos. Você pode se aproximar mais deles por meio das suas escrituras, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que deixa Deus feliz, do que deixa Deus triste ou zangado, o que ele mais valoriza, o que considera tolice. Todas essas respostas estão no livro sagrado. A importância da palavra de Deus em nossa vida ocorre porque ela é o seu caminho para a fé. Ou seja, quanto mais você ouve ou lê a Bíblia, mais você terá. E isso vai transformando o seu estilo de vida, porque viver pela fé também é um estilo de vida. Em Timóteo 3,16, eu tirei. Eu não me dou bem com essas tecnologias modernas. Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, esse livro é perfeito. Não tem nada que precisa tirar daqui e nem nada que precisa acrescentar. Nós só precisamos ter o bom senso de estudarmos e sabermos o que Deus tem para nos dizer através dela. O quarto tópico para nos aproximar de Deus é necessário praticar a gratidão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim:
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você sabe reconhecer as bênçãos que fazem parte da sua vida? É interessante dedicar um tempo para pensar e apreciar tudo o que Ele fez em nossas vidas. Essa é uma forma de manter a fé fortalecida e não deixar de desanimar pelas dificuldades que possam existir. Tente pensar nas coisas belas que Ele fez por você e, eventualmente, pense nos aspectos mais importantes. A gratidão é uma demonstração de que entendemos os propósitos divinos e que confiamos nos seus caminhos. Quando paramos para analisar nossa vida, conseguimos compreender que somos muito abençoados diariamente. Quantas vezes eu não me pego reclamando de coisas que eu não deveria reclamar? Quantas vezes eu não me pego reclamando que meu salário é pouco, sendo que tem tantas pessoas que ganham muito menos do que eu? O quanto que eu não sou abençoado por Deus. Às vezes eu reclamo porque eu não consegui acabar a escada essa semana. Mas quantas pessoas não têm um braço e não conseguem fazer nada? Então, muitas vezes eu me pego sendo ingrato com Deus. Nós precisamos mudar essa atitude. Nós precisamos ser gratos sempre a Deus. Tudo o que nos acontece porque Deus quis que assim acontecesse. Muitas vezes é para nos trazer lição, para nós aprendermos alguma coisa. Tudo o que nos acontece é devido à soberania de Deus. Deus é soberano e Ele faz aquilo que Ele bem entende. Seja grato pelas coisas mais simples. Agradeça por cada dia, cada sorriso e cada conquista, pois nem sempre a vida está em um momento de calmaria. Valorize os bons momentos. A melhor forma de demonstrar gratidão é valorizando o bem que nos foi feito. Gratidão é o estilo de vida de quem confia no Pai de amor e sabe que seus planos são sempre melhores do que os nossos. A gratidão não mora num coração mimado, que exige coisas de Deus, mas num coração que sabe que a vontade dele é soberana. A gratidão faz parte da rotina daqueles que sabem que não merecem muita coisa, mas que pela misericórdia de Deus são abençoados. A gratidão é uma parte muito importante da vida cristã. Todos que entendem verdadeiramente o amor e o sacrifício de Jesus se sentem gratos a Ele. A gratidão nos motiva a viver para Deus. A gratidão permeia os corações quebrantados e humildes. Ele vive no meio daqueles que sabem que, por mais que façam, nunca poderão entender ou mensurar o amor e a bondade de Deus. Para você se aproximar de Deus, também é necessário você se envolver com sua comunidade. Aproximar-se de Deus requer vários hábitos individuais, mas o convívio em comunidade também é muito importante. Ao ajudar os outros e entrar em contato com outras pessoas, nós aprendemos mais sobre a experiência cristã e fortalecemos nossa fé. Isso pode ser feito ao frequentarmos mais a igreja e nos envolvermos mais com os irmãos. Estar cercado por pessoas que vivem suas vidas de acordo com os padrões divinos nos encorajará a viver nossas vidas de acordo com os seus padrões também. No versículo acima que nós acabamos de ler, Paulo deixa claro a maneira como devemos fugir do mal e seguir o bem, em conjunto com crentes sinceros. A santificação pessoal deve ser uma caminhada comunitária. De fato, na Bíblia, santidade pressupõe a comunhão. Entre os que estão na peregrinação da fé, não há espaço para a moda dos desigrejados. Pelo contrário, a igreja, enquanto comunidade de crentes sinceros, é apontada pelas Escrituras como o contexto no qual os vícios deste mundo são deixados para trás e as virtudes cristãs são cultivadas. É como aquele ditado que diz:
Diga-me com quem andas, que eu te direi quem sois. Escolha bem as suas amizades, mesmo dentro da igreja. Procure aquelas pessoas que te aproximam de Deus, não aquelas que te afastam de Deus, não aquelas que te deixam triste, não aquelas que te deixam de paciência limitada. Procure se aproximar das pessoas que te aproximam de Deus. Dessa forma você também vai estar se aproximando e vai estar fazendo a vontade de Deus. Meu pai, numa dessas conversas que nós tínhamos lá no pé do buraco, uma vez nós estávamos conversando sobre problemas de igreja. Por que as igrejas não, principalmente as igrejas batistas, andam tão vazias, né? E ele me disse assim: filho, você quer medir o nível de espiritualidade e comunhão de uma igreja? Observa no fim do culto. Se as pessoas saem correndo, se as pessoas nem se despedem direito, se as pessoas não têm um minutinho para conversar com o seu irmão, o nível de espiritualidade e o nível de comunhão dessa igreja é muito baixo. É tão gostoso, eu não sei vocês, mas eu amo ficar na igreja. Eu amo estar conversando com as pessoas. Eu amo dar risada com os meus irmãos. Eu amo brincar com os meus irmãos. Eu amo, às vezes, chorar com os irmãos. Faz bem para a nossa alma. Porque Deus também gosta de que nós estejamos todos juntos. Deus não gosta desse papo de desigrejado. Eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Papo furado. Isso não é verdade. Se você não está aqui no meio, é como a Bíblia diz, é como uma brasa que se afasta do braseiro. Essa brasa vai apagando, porque você vai deixando se influenciar mais pelas coisas do mundo, que te separam e te afastam de Deus, do que você estar junto da brasa, esquentando, sempre viva, que está te aproximando de Deus. Então, não se afaste da comunidade, não se afaste da comunhão com os irmãos. Perca um pouquinho de tempo, nem perca de tempo, não é? Ganhe um pouquinho de tempo, conversando com o seu irmão, dando atenção para ele. Muitas vezes ele tem um problema e ele precisa desabafar com alguém, mas ele não confia em ninguém lá no mundo. Mas ele confia em alguém aqui na igreja. E aí você sai correndo que nem um desesperado, e o irmão fica ali naquela tristeza, querendo desabafar com alguém e não pode. Então nós devemos fortalecer essa comunhão. Nós não devemos nos afastarmos do convívio da igreja. Para nos aproximarmos de Deus também é necessário ajudar as pessoas ao nosso redor. Ajudar as pessoas ao nosso redor também é uma forma de nos conectarmos com Deus. Sempre que tiver a oportunidade, ajude alguém que está precisando. Você pode resolver os problemas espirituais, ajudar financeiramente, dar apoio emocional ou contribuir em qualquer outro aspecto que seja necessário. Jesus foi um exemplo ao próximo e ensinou que devemos agir da mesma maneira. Além de melhorar a vida do outro, você também será beneficiado. Porque quando nós vemos uma pessoa feliz, nós também ficamos. Ajuda ao próximo não nos faz bonzinhos, não nos dá salvação. Ela é obrigação de todo cristão. Por isso Cristo nos diz que devemos ajudar os necessitados, além de cuidar das viúvas e dos órfãos de nossa comunidade. O cristão é alguém que não guarda a fé só para si mesmo, mas a espalha pelos 4 cantos do mundo. A melhor forma de fazer é através da ajuda ao próximo, onde o fiel pode mostrar o seu amor que vem de Cristo. Jesus não apenas deixou o exemplo da solidariedade, como também nos indicou que esse é o caminho a ser trilhado, para fazer a vontade de Deus e caminhar em santidade. Dessa forma, quando olharmos para a sua história, devemos nos inspirar no tamanho do seu amor pelos mais necessitados, para que venhamos cumprir a verdadeira religião que agrada a Deus. Precisamos cuidar de todos os necessitados e marginalizados pela sociedade, aplicando o Evangelho de maneira prática, porque só o Evangelho pode mudar uma vida e oferecer a ela a esperança verdadeira.
Tiago, em sua carta universal, deixou muito claro que a fé em Cristo só é verdadeira se for seguida por boas obras. Contudo, nenhuma obra é realmente boa se essa não estiver atrelada à fé em Cristo. Porque o modelo de Jesus Cristo e sua palavra são bases de fé à obra e obra. Nós não somos merecedores de nada da parte de Deus. Porque se nós formos ver, o pecado nos distancia de Deus. Mas mesmo assim, Deus olha para nós e vê as nossas necessidades e Ele nos socorre. Muitas vezes nós vemos alguém necessitado, precisando de ajuda, e nós viramos as costas, e nós não queremos ajudar. Como você pode fazer uma coisa dessa, sendo que Deus faz por você sem você merecer? Às vezes as pessoas vêm nos pedir alimento, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa, e a gente não quer ajudar a pessoa. Não importa o que a pessoa vai fazer com aquele alimento, não importa o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, isso é um problema dele. Nosso problema é ajudar. Muitas vezes a pessoa precisa de uma coisa naquele momento e você pode dar e você não dá, porque você acha que aquela pessoa é vagabunda, porque você acha que aquela pessoa não quer saber de fazer nada, que essa pessoa não faz parte da sociedade, que essa pessoa não faz parte do seu mundo. Mas também nós somos indignos da misericórdia de Deus e Deus é misericordioso conosco. Então nós precisamos também demonstrar a nossa misericórdia, a nossa bondade para com aqueles que nos procuram. Nós não devemos virar as costas para quem precisa, para quem pede ajuda. Não interessa o que ele vai fazer, se ele vai consumir droga, se ele vai beber, não importa. Nós temos que ajudar. Nós não podemos virar as costas. Um verdadeiro cristão nunca, jamais faria isso. Porque Jesus Cristo nunca virou as costas para ninguém. Nem para Judas que o traiu, nem para Pedro que o negou. Jesus nunca virou as costas para eles. Jesus sempre foi amável, delicado, sempre esteve ouvindo e atento às necessidades de todos os seus discípulos. E de toda a humanidade ele sempre está atento. Então nós precisamos colocar nosso coração à disposição daquelas pessoas que necessitam. Para concluir, irmãos, existem várias formas de se aproximar de Deus, sendo que não há uma fórmula secreta ou infalível. O importante é buscar esse relacionamento diariamente e progredir gradualmente. Dependendo das atitudes e pensamentos individuais, a proximidade com Deus pode ser constante. Em sua vida diária, você deve entender quais são as palavras que você diz e as coisas que você faz que possam causar a normalidade em seu relacionamento com Deus. Examine suas palavras, examine as suas ações, examine tudo e qualquer momento seu, todos os seus pensamentos e ideias. Ganhe um entendimento normal do seu estado real e entre na maneira da obra do Espírito Santo. Esse é o único caminho para ter um relacionamento normal com Deus. Ao analisar se o seu relacionamento com Deus é normal, você conseguirá corrigir suas intenções, entender a natureza e a essência do homem e verdadeiramente entender a si mesmo. E agindo assim, você conseguirá entrar nas experiências reais, renunciar a si mesmo de modo real e se submeter integralmente à vontade de Deus, o que lhe aproximará cada vez mais a Ele. Se não refletirmos sobre nós mesmos, nos colocando diante de Deus, não daremos atenção às nossas expressões cotidianas de corrupção, pensando que são assuntos triviais, e então não poderemos alcançar a melhora de nossa vida espiritual. Portanto, somente focando em aquietar nosso coração diante de Deus, sempre refletindo sobre nós mesmos e sobre nossos próprios problemas, nossa vida espiritual crescerá mais. Nosso relacionamento com Deus ficará cada vez mais próximo
e seremos capazes de nos tornar aos poucos pessoas compatíveis com as intenções de Deus. Sem dúvida alguma, uma vida feliz é uma vida com Deus ao nosso lado, guiando e apoiando nossos passos. Na realidade, Ele está sempre próximo. Quem se afasta do Criador somos nós. Que nós possamos ter consciência e buscarmos na palavra de Deus métodos e meios de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Como é bom viver próximo a Deus. Como é bom, em meio a uma tribulação, você sentir Deus próximo de você. Como é bom, diante de um problema, você saber que tem solução, porque Deus está perto de você. Que Deus nos abençoe, que possamos buscar a sabedoria de Deus para estarmos cada vez mais próximos a Deus. Nós teremos o prelúdio, pós-lúdio, agora, e depois do pós-lúdio, uma oração silenciosa. Nós estaremos encerrando os trabalhos desta noite. Que Deus possa nos dar uma noite de paz e descanso, e uma semana debaixo da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus guarde cada um de vocês até os seus lares. Filho